Surpreendido por Deus. Somos surpreendidos por Deus? Sim, mas porque não que Ele está longe, mas porque nós é que não estamos atentos a Ele. Vamos continuar pensando nesse ser surpreendido por Deus, hoje olhando em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, do verso 1 ao verso 9. Gênesis 4, 1 a 9. Antes, há um verso que temos recordado durante essas reflexões, Salmo 139, verso 5, 139, 5. Vamos dizer esse verso juntos. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Nosso texto, Gênesis 4, e 1 a 9. Palavra do Senhor, que ela encontre em você um coração aberto, alegre e disposto para a palavra nesses poucos minutos que aqui passaremos diante do Senhor e da sua palavra eterna. Que cada um aqui receba nesta noite a edificação da palavra. Ouça. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão? A resposta de Caim, sou eu guardador do meu irmão? Verso 3 diz, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. O verso 6, Deus fala a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Esta é a palavra do Senhor. Ser recusado. Você já experimentou isto? Eu creio que todos nós já passamos de algum momento por uma experiência de ser recusado. Talvez algo que oferecemos, talvez a oferta da nossa própria pessoa, em termos de uma participação e uma ajuda, e alguém disse, não quero, não queremos, e na boa disposição encontramos uma porta na cara, e tenho certeza que nenhum de nós se sentiu bem, agradável, numa experiência dessa.
E provavelmente uma série de consequências aconteceu em você, se você já passou, em mim aconteceu. Há orgulho ferido, há todo um arrazoar para colocar minha pessoa, preservar minha pessoa numa boa condição diante de uma situação humilhante, e pode surgir em nosso íntimo aversão a quem recusou, condenação, uma porção de coisas. Pode, às vezes, sim, nós temos uma grandeza de não termos esses sentimentos ruins, mas a verdade é que precisamos resisti-los. Isto é humano, é a nossa natureza. Não gostamos de ser recusados, mas quando nós lemos este texto, nós aprendemos que o nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras, é um Deus que recusa, é um Deus da recusa. Diferente do que se propõe e se pensa sobre Deus nesses dias, quando há muita fé, entre aspas, há muita crença em Deus, mas uma crença equivocada por uma série de razões, por não ser uma fé iluminada pelo Deus que se revelou, a palavra de Deus, e aí então Deus fica à mercê das interpretações e das formatações que o ser humano quer dar, e nessas formatações que são convenientes ao ser humano, quando ele formata Deus, está a figura de um Deus que não recusa. Um Deus que não recusa. E você falar de um Deus que recusa nos nossos dias é receber condenação imediata, impopularidade. O Deus que agrada, o Deus que se constrói, é o Deus que não recusa. Mas o texto aqui diz que nosso Deus, o Deus que se revela, é um Deus que recusa. É preciso que então atentemos com muito cuidado à recusa de Deus. Aqui está este texto para edificar nossas vidas, firmar as nossas vidas naquilo que devemos ser diante de Deus, como devemos nos apresentar diante de Deus, andar na presença dEle. Essa recusa de Deus aqui é uma didática essencial para todo crente em Cristo Jesus, para todo aquele que realmente quer conhecer e andar com Deus e não ser alguém que formata um Deus à sua conveniência, e então não é realmente Deus. Atente para a recusa de Deus, atente com cuidado, veja bem no texto. O texto é sobre culto. Dois irmãos cultuaram aqui nesse texto, Caim e Abel. Veja que basilar é o cultuar. Estamos falando do primórdio aqui, dos primórdios da humanidade. E o que nós encontramos? Um ser que não crê em nada, um ser que não cultua a Deus, um ser que não tem um anseio espiritual pelo transcendente, que entende que o materialismo, a matéria só, está tudo bem. Não, nós vemos que a questão da busca de Deus é algo da raiz do ser humano. Por isso que no mundo, a maioria das pessoas estão à busca de Deus, ainda que de formas equivocadas, mas não é comum o negar-se a Deus. Você ouviu falar muito sobre isso porque parte da elite que domina meios de comunicação, etc., ambientes acadêmicos, gostam de expressar um ateísmo, mas eles são a minoria no mundo. A verdade é que o ser humano sempre foi religioso, não se encontrou até hoje nenhuma cultura ou civilização que não fosse religiosa, e então cultuar é algo basilar para o ser humano, e deve ser assim, estava já no ser humano desde o início. Dois filhos do primeiro casal, aprenderam com seus pais já, certamente, o cultuar a Deus e abraçaram isto. Já houve a teoria na área aí da sociologia, até antropologia, que essa questão de buscar-se um Deus único foi resultado de uma evolução. Que o ser humano começou politeísta, adorando isto, aquilo, talvez primeiro coisas, depois ele passou a
imaginar certas entidades. E aí, nesta evolução, se chegou um dia ao culto monoteísta somente a Deus. Essa foi uma tese que teve a sua força um tempo, quando o darwinismo era muito forte, mas depois de estudos posteriores denotaram que não é assim. Na verdade, o politeísmo, o ser humano adorar tantas coisas e adorar aquilo que não é Deus, foi uma deterioração na crença de um Deus único. Um dos sinais disso é que o comum nas religiões, mesmo sejam politeístas, é ter um Deus principal. Então, na verdade, é como aqui coloca no princípio a busca de Deus, e Deus somente, o Deus criador dos céus e da terra, do ser humano. E aqui está o livro de Gênesis, que quer dizer o quê? Exatamente, princípio, origem. E nós encontramos neste livro algumas origens basilares fundamentais para o nosso entendimento de nós mesmos, a nossa existência. Em primeiro lugar, esse livro nos dá a origem do universo todo. De onde veio tudo isto? Há um Criador. E mais, esse livro nos dá a origem do ser humano. Como que surge algo como o ser humano, que nós sabemos ser distinto de tudo que nós conhecemos neste universo? Como surgiu o ser humano, com a sua dimensão espiritual, com todas as suas implicações e facetas? O livro nos diz, criado à imagem e semelhança de Deus. É uma criatura especial, que reflete a glória e a grandeza de Deus. Mas há uma outra origem que este livro indica, necessária para nós, ainda que é uma informação lamentável. A questão é esse ser humano tão espetacular, que nos leva até a perguntar como é que surgiu o ser humano. A questão é por que esse ser humano não dá certo, por que há tantos problemas. E aí, esse livro das origens, Gênesis, também nos indica a origem do mal e nos indica por que o ser humano não dá certo, é problemático, conflitante, porque ele fracassou diante de Deus, o mal entrou e a perturbação está armada na humanidade e tem se mantido assim. E aí nós já encontramos isto nesses primeiros momentos aqui, quando esses dois irmãos vão cultuar. Mas a verdade é que mesmo o ser humano caído, fracassado, tomado pelo mal, não quer dizer que ele perdeu a imagem e semelhança de Deus, e por isso ele continua ainda no seu anelo pelo transcendental. É claro que no pecado e no mal, essa busca de Deus pode também ser afetada, e por isso é que nós temos tantas pessoas buscando no caminho errado, e não há interesse em se conhecer o Deus revelado, e vai se buscar alternativas. Enfim, aí está o ser humano na sua experiência de cultuar, ela é basilar, ela está no ser humano. A verdade é que todo ser humano é essencialmente, inevitavelmente, um adorador. Você conhece alguém, isso é uma minoria da minoria da minoria, mas alguém que confessadamente diz: eu sou um ateu. Vai examinar essa vida, que ele tem um ídolo lá. Ele tem um altar onde ele queima a sua vida. Ele tem um altar onde ele encontra, de alguma forma, um significado, um propósito que ele entende transcender a si mesmo, e ele se entrega aquilo de corpo e alma de forma devotada. Basilar é o cultuar. Nós buscamos o cultuar, e aqui estão esses dois irmãos dos princípios indo cultuar. Tudo indica que tinham altares ali. Nós não sabemos os detalhes, como é que eles faziam esse culto. Mas os dois foram cultuar. Os dois foram cultuar. Mas lembre-se, note nesse texto, insuficiente é o cultuar apenas. Cultuar é algo que deve ser feito, é basilar, nós precisamos. Mas o simples fato de estarmos cultuando não quer dizer que isso seja suficiente. Nós encontramos aqui os dois cultuando. E diz o texto claramente que Deus aceitou o culto de Abel e não aceitou o culto de Caim. O Deus que recusou esse cultuar. O ser humano quer cultuar, precisa cultuar.
e cultua, e Deus diz sim para um e não para o outro, e continua dizendo sim e não até hoje. É um Deus que recebe o culto, mas é um Deus que também diz não, um Deus que recusa o culto humano e fecha a porta, como ele fez com Caim. Não aceitou o cultuar de Caim. Então, só o fato de cultuar, o ato de cultuar, não é suficiente. Lembre-se sempre disto. O Deus da recusa é algo que você deve atentar com muito cuidado. E isto vai levá-lo a notar que Deus pode recusar um cultuar por reconhecer ou ver como insuficiente. Aí a história continua. E então a indicação para nós é o quê? Prioritário é o modo de cultuar. O modo de cultuar. Aqui os dois irmãos cultuam. Caim se dedicou à lavoura, agricultor. Abel, à pecuária, pastor de ovelhas. E cada um tinha a sua produção. E nesse culto aqui em particular, nós não sabemos o que eles fizeram em outros cultos passados. E podemos depois construir um pouco uma ideia do que pode ter acontecido. O texto não nos diz, mas fica para nós aí indicações para interpretarmos. Bem, nesse culto em particular aqui narrado, Caim produz ali alguns frutos, tem uma colheita, colhe então lá certamente um número grande de frutos, e ele pega alguns e leva para um dado altar. Entendemos que deve ter um altar ali, mas Abel está lá com o seu rebanho de ovelhas, e ele vai buscar aquelas primeiras crias, e mais gordas, o animal mais saudável, aquele que indicava se tornar um animal de maior valor, e aquele que era de prioridade no seu rebanho, e ele vai levar ao altar do Senhor, então, esta ovelha. Duas ações de cultuar, duas ações de ofertar um culto, mas este de Caim, recusado, de Abel, é aceito. O que se passa? O que acontece? Quando nós lemos os capítulos anteriores, a queda do ser humano, quando os pais de Caim e Abel fracassaram diante de Deus, tomaram o fruto proibido, e aí eles fogem de Deus, diz a narrativa dos capítulos anteriores, eles se escondem de Deus, há um rompimento com Deus, e Deus vai atrás deles, e Deus os encontra cobrindo-se com folhas, cobrindo toda a sua nudez com folhas, estão totalmente culpados, vulneráveis diante de Deus. E aí Deus tem toda aquela conversa, mas Deus faz algo ali interessante. Deus dá a eles roupas de peles de ovelhas. Não mais a vestimenta, Deus diz, não mais a vestimenta de folhas, mas agora a de pele. Nós vamos depois encontrar a partir daqui a história das Escrituras, o passar pelo sacrifício de ovelhas no altar do Senhor, no tabernáculo, no templo. E nós vamos chegar no Novo Testamento e a expressão que encontramos é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Os animais sacrificados no Velho Testamento, é nos dito pelo livro de Hebreus, são apenas um antitipo para aquilo que Jesus Cristo seria, a realização final do sacrifício, a cruz. Nós vemos que a questão do pecado humano passa sempre pela vida, isto é, o ser humano pecador, condenado à morte, para a sua remissão, ele precisa que alguém cubra a sua morte. O sacrifício de ovelhas era um ato substitutivo para perdão do ser humano, até que o que esses símbolos, esses sacrifícios simbólicos indicavam se cumprisse, que é o sacrifício perfeito e final de Jesus Cristo por nós.
o derramamento do seu sangue. E lembrando sempre que, quando falamos em sangue derramado, o sangue de Jesus Cristo, esta é apenas uma expressão metafórica para falar da morte, da vida que se vai, da vida que é dada, que é sacrificada. Não é que a gota do sangue, literalmente, aí do campo, material do campo da hematologia, isso aí é que nos salva. Não é isto, é a vida que é dada. Bem, o que nós vamos encontrar, então, olhando todas as Escrituras, é uma interpretação, nos indica uma interpretação aqui, de que há um problema com aquilo que se oferta. Os pais possivelmente teriam passado para eles a história de como Deus os revestiu com peles de ovelha. O seu pecado, a sua condição vergonhosa será coberta com a morte de alguém em seu lugar. Uma ovelha sacrificada, 2 para lhe dar roupas, apontando para Cristo. Podemos colocar aqui uma imaginação de que eles cultuaram à luz disto, e que Caim já fez um culto diferente. Caim já teria apresentado o culto da ovelha. Talvez ia para o seu irmão Abel e comprava dele uma e apresentava. Mas chega um momento da sua vida que então não é assim. E neste caso específico não foi realmente assim. Caim vem com algumas frutas da sua produção. Mas é importante notarmos o que Abel oferece. Abel oferece algo que seria depois instituído na lei no Velho Testamento. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Note a palavra, primeiras crias do seu rebanho. Meu irmão, minha irmã, ofertar ao Senhor sobras é inaceitável. Você notou a palavra primeiras? Se os crentes aprendessem isto. Isto é, eu apresento o melhor, o primeiro. Você está falando de oferta financeira? Sim, mas é muito mais, é a vida toda. Inclusive o nosso ato de cultuar, nos encontramos aqui na quarta-feira, principalmente, domingo, e eu fico imaginando quantos estão trazendo as sobras para o culto. Que zelo nós temos em nos preparar espiritualmente, fisicamente para o culto. Qual é o nosso espírito e atitude nas horas que antecedem o culto? Como é que nós olhamos nossa semana e organizamos nosso cultuar? Devocional individual, cada um vai ter um jeito, uma hora, um horário, nos momentos de oração com Deus, meus momentos de culto e devoção tão necessários, ordenados pelas Escrituras, como igreja, como povo de Deus. Quanto de disciplina entra na nossa agenda para que levemos a sério o cultuar com Deus. Como facilmente as pessoas tratam isso na sua agenda de qualquer forma e negociam o culto com qualquer atividade que aparece. E poderia eu aqui continuar com exemplos. Quem sabe alguém fica ligado lá na televisão até o último minuto, mede os minutos, sai esbaforido de casa com o tempo apertadinho para chegar correndo aqui, entra no culto com a cabeça cheia de coisa que não tem nada a ver, não se preparou nada, na pior das condições, cansado, esgotado mentalmente, porque ficou ligado naquilo o tempo todo, se envolveu emocionalmente e fica aqui, mas não cultua, se cultua é o pior. E poderia eu continuar aí falando uma porção de coisas e você pode completar porque você sabe também. Não é assim com Abel. As primeiras crias. Ele entendeu que em primeiro lugar na sua vida vinha o Senhor. Em primeiro lugar na sua vida vinha o Senhor. O pai quis ensinar o seu filho a dar o dízimo. Menininho pequeno. 6 anos, deu a ele 10 moedas do mesmo valor. Disse, você está recebendo um presente de 10 moedas. Sabe o que você vai fazer? Você, na hora da oferta na igreja, você vai dar uma delas para Deus. Você vai ficar com 9 e uma para o Senhor.
E quando estavam se dirigindo para a igreja, vão atravessar a rua, o menininho traz as 10 moedas apertadas da sua pequenina mão, muito apertada e não cabe bem, e quando dá um pulo na sarjeta para a rua, há um bueiro, e uma moeda escapa e cai no bueiro, 9 sobra na mão. Deus, a sua moeda caiu. É sempre a de Deus que cai. É sempre a de Deus que cai. Porque nós não temos esta prioridade do culto. E estou exemplificando aqui com a parte material, porque é mais fácil para ilustrar. Mas isso se aplica a tudo. A forma de nós vivemos, as nossas atitudes, etc. Então aqui está Abel fazendo o culto no modo correto. Ele traz as primeiras coisas e traz então, como Deus ordenou, o sacrifício de uma ovelha, vida para perdão, morte vicária, substitutiva. E ali então o penitente em culto reconhece, era minha vida culpada que deveria ir, este tomou meu lugar, este animal, esta ovelha, mas que fala da grande sacrifício, que é aquele que realmente me perdoa, que seria Jesus Cristo. O modo de cultuar é prioritário. Quando você pensa na recusa de Deus, presta atenção no modo de cultuar. Mas a questão principal antecede até isto, ao que é feito. O problema maior aqui, alguns preferem entender que nós não sabemos exatamente a razão de Deus ter recusado, mas que fica muito claro no texto e que antecede até o ato de cultuar é o quê? A atitude interna. O que é que leva alguém a apresentar o culto devido e não apresentar um culto devido? Até cultua, mas não cultua como deveria cultuar. Cultua de uma forma que é recusável diante de Deus. É a intenção, o que está lá dentro. Então, antes da forma, a questão é meu coração. O problema de Caim não é primeiramente que ele levou fruto, é por que ele levou fruto. E não, eu sou agricultor e eu vou fazer do meu jeito, estou cansado desse negócio de virar ovelha. Por que meu irmão produz ovelha, dele serve e a minha não? Não sei que especulações podemos colocar aqui, mas o coração humano encontra uma porção de razões erradas, ou tem motivações erradas que o leva ao culto indevido. Por que não cultuamos corretamente? Por que não oferecemos ao Senhor as primeiras coisas? Por quê? Porque o nosso coração não está no lugar certo. Esse é o problema. O nosso coração não está no lugar certo. Prioritário é o modo de cultuar, que envolve sim a forma, mas modo envolve, primeiramente implica na minha intenção, na minha atitude de coração para com Deus. A gente entrado já agora numa atitude meio de rebeldia, de ousadia diante de Deus. Mesmo que não fosse a questão de ovelhas ou frutos, Deus recusou porque há algo errado na atitude de Caim. Quando ele vai dizer, se você não fizer bem, não será aceito, quer dizer que algo não estava bem. Entendemos que implicava na forma do culto, mas não estar bem implica primeiramente não estar bem dentro do seu coração. Se lá estiver bem, fizer corretamente, será aceito. É preciso examinar com todo cuidado a questão do cultuar. Nós vivemos um momento que nunca vivemos antes na história desse país. A popularidade desse chamado movimento evangélico aí, vamos colocar isso num universo muito grande que tem de tudo no meio. Mas enfim, houve uma mudança, uma revolução muito grande no campo chamado evangélico. E a mudança muito sentida é na área litúrgica, como se faz o culto. E esta é algo que precisa ser revisitado e corrigido urgentemente.
Por que se transformam ambientes de culto em algo formatado à semelhança de casa de show? Movimento de crescimento de igreja, o chamado fazer uma igreja, ele abriu uma igreja, é algo parecido como abrir um comércio, é o mundo do marketing, você oferecer um produto que agrada e atrair então os fregueses. O culto, observo e vejo que mais e mais o culto é feito, é voltado para atrair público. O culto é orientado pelo ser humano e seus interesses e conveniências. A pregação é orientada nessa direção. Vamos lembrar de algo muito óbvio. O culto é a Deus. Não temos que ficar colocando coisas que dá comichões nas pessoas, toca suas emoções, impacta o sensual, visual, e então elas gostam, e a mensagem que acaricia as emoções, e fala positivo e tal, tudo voltado, centrado no ser humano, como o marketing faz, o shopping center faz, com as suas vitrines. O culto precisa parar de ser guiado pelo ser humano para o interesse dele. O culto não é preparado para o ser humano, mas para apresentá-lo a Deus, a glória de Deus em santidade, é a glória de Deus em graça que tanto carecemos em Cristo. É que deve ser o foco do culto e o suficiente para nos atrair de uma forma irresistível. E se isso não nos atrair, nenhum subterfúgio deve ser colocado, porque será uma armadilha. As pessoas serão atraídas pensando que estão cultuando, quando na verdade estão cultuando a si mesmas. O Deus da recusa, volto a dizer, precisa ser redescoberto até pelos chamados crentes, pastores. Cultos, por exemplo, vi não muito tempo atrás, onde se entra em mantras e repete até chegar, parece que num êxtase. Entrar em êxtase através de mantras, isso é coisa do paganismo. Nós cultuamos no domínio próprio e no conhecimento do culto racional, das verdades desse Deus que nós lemos nas Escrituras, glorioso, infinito. Quanto mais eu penso nele, mais me espanto e na minha imaginação mais fértil não consegue abraçá-lo. Particularmente para mim, a sua graça, quanto mais eu penso na sua graça e misericórdia por mim, não consigo esgotar isso. Como? Por quê? Se isto não levar a mim a um culto e adorar a Deus, luzinha piscando não vai substituir. Nem som, nem falar baixinho no microfone, nem gritar no microfone. Somos um encontro com Deus, e não as sensações. O modo, precisamos resgatar o modo. Mas qual é o modo correto? A palavra de Deus tem muito sobre culto, sobre a liturgia, como deve ser o culto. Os parâmetros são muito claros. Começamos com o principal. Essa música que você escolheu, essa letra dessa música foi feita com que é preocupada em Deus ou no ser humano? A palavra de Deus ensina os princípios. Caim disse: eu vou fazer os meus próprios. O coração de Caim era um coração errado, Deus recusou. O Deus da recusa. O prioritário, então, é o modo de cultuar. Quando nós pensamos no Deus da recusa, ser aceito é uma questão do modo de cultuar, que passa pela forma, mas primeiramente pela intenção do meu coração. Esse Deus da recusa, então, tem para nós, nesta noite, o
chamado, a advertência necessária é a correção do cultuar. Caim ficou com a mente franzida, caída, com a face, a mente franzida, caída, triste, amargurado, porque a sua culto não foi aceito diante de Deus. E aí fica muito evidente que ele tinha um problema no coração tremendo, na verdade, porque senão ele teria reagido de outra forma. Deus tem uma conversa com Caim. E a pergunta que nós temos que grifar nesta noite para nós é o que Deus diz: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, isto é, não será perdoado. É a possibilidade de tradução aqui, segundo os eruditos da língua hebraica, e não será você aceito. Deus oferece a graça e perdão, o caminho de volta para Ele, mas Deus diz também que se você não fizer o bem, Deus continua. Saiba que o pecado ameaça a porta, e aqui a porta indica a raiz da palavra, um agente maligno, estar de vigia então na porta, e ele deseja conquistá-lo, e você terá que dominá-lo. A correção é necessária, é o que Deus diz para Caim. É preciso arrependimento, Caim, dar a meia volta, mudar seu coração e aí mudar a sua forma de cultuar, e você vai ser aceito. É um Deus da recusa na sua santidade e justiça. Ele não pode pactuar com os caminhos tortos do coração humano e os caminhos tortos das práticas humanas, mas esse Deus perfeito em justiça e santidade também o é em misericórdia, e diz: Caim, se você trouxer a oferta correta, você trouxer então da forma correta, com o coração correto, o perdão do culto, do sacrifício será teu também, você será aceito. Deus de misericórdia, que convida a correção do culto. Alguém nesta noite aqui precisando corrigir o seu cultuar, que Deus o mova e você será abençoado. É o que Deus diz a Caim, diz a todos nós nesta noite. Se não corrigirmos, as consequências são desastrosas. Preste bem atenção. As consequências são desastrosas. Eu falei de muito culto, tanto culto direcionado para o lugar errado. Deixe-me dizer que eu vejo já, inclusive nesses movimentos, em nome de Deus e de Cristo, já vejo consequências desastrosas. Mas no caso de Caim e de muitos, então, a consequência pode ir muito longe. Logo depois que Deus fala com ele isso, nós encontramos essa tragédia desses irmãos. Caim mata seu irmão Abel. Diz o texto: vamos para o campo. Caim fala a Abel: vamos para o campo. E os eruditos da língua nos dizem também que, na verdade, está implícito aqui, ele vigiou os movimentos de Abel pelo campo. Isto é, emboscada. Lá matou, longe de todo mundo. E o coração é tão torto que quando Deus vem inquiri-lo e diz: onde está seu irmão Abel? Não é que Deus não sabia, ele está trabalhando com o coração, confrontando o coração de Caim. O coração torto vem com aquela resposta que você já tem ouvido de muita gente, quem sabe, lamentavelmente, você tenha dado esse tipo de resposta. Onde está o seu irmão Abel? Sou eu, a resposta dele, sou eu o guardador do meu irmão? Eu tenho que responder por ele, onde ele está. Deus não perguntou e nem disse que ele era o guardador do seu irmão. Deus está falando do amor que ele devia ter pelo seu irmão. Coração não endireitado. Não ouviu o Deus da recusa. Porque se ouvisse o Deus da recusa, ele iria encontrar o Deus da aceitação. Deus da recusa é aquele que nos diz: é necessária a correção. Qual é a opção? Qual é o caminho? Arrependimento.
meia volta, fazer diferente, mudar o coração, fazer uma revisão. Oh Deus, a minha atitude interna, como é que está? E aí, como é que isso está me levando a minhas formas de cultuar? Oh Deus, vou fazer uma correção, quebrantamento. Caim não chegou aí. Que pela graça de Deus, cada um de nós possa chegar aí nesta noite. E possamos apresentar um culto a Deus aceitável. E Deus espera e quer aceitar o nosso culto. Quer comungar conosco. Mas Ele quer comungar e só pode comungar na verdade, naquilo que é o bem, naquilo que é correto, segundo o caráter perfeito dele. Opção da mudança, do arrependimento, Deus oferece a Caim. Deus oferece a nós. Se você não fizer o bem, não será aceito. Meu irmão, minha irmã, atente para a recusa de Deus, porque ela lhe convida ao cultuar aceitável. Vamos orar.